Bom dia pessoal, meu nome é Vitor Rodrigues, eu sou aluno do quinto período de licenciatura aqui da ESEF. Bom dia, pessoal. Meu nome é Letícia Bertolini, sou do oitavo período de licenciatura aqui da ZF. E hoje nós preparamos para vocês um pequeno documentário a respeito das lutas e seus aspectos históricos. Espero que vocês gostem. Vem com a gente! Desde os primeiros humanos até as grandes modalidades atuais, as lutas sempre estiveram presentes na história. Mais do que golpes, elas carregam cultura, identidade e transformações sociais. Hoje vamos entender como as lutas evoluíram ao longo do tempo e como chegaram às escolas. As primeiras lutas surgem como resposta à sobrevivência. Antes da escrita, já existiam registros em pinturas rupestres mostrando disputas, rituais e enfrentamento. Técnicas que já lembram quedas, agarramentos e os golpes. Com o tempo, diferentes povos transformaram as lutas em práticas culturais, ritualísticas ou militares. Na pré-história, lutar era sobreviver. Na antiguidade, surgem sistemas organizados como o Pancration. Na Idade Média, os duelos e códigos de cavalaria moldam a prática. Na modernidade, ocorrem as grandes transformações: regras, segurança e esportivização. E hoje, na contemporaneidade, as lutas se globalizam, se misturam e ocupam academias, escolas e grandes eventos. Assim como as lutas, a educação física passou por mudanças históricas. Cada modelo influenciou a forma como o movimento, o corpo e, claro, as lutas eram entendidos. Convidamos o professor Boneto para entender como esses contextos influenciaram a entrada das lutas na escola. Como as lutas começaram a entrar no currículo escolar ao longo da história? Como o senhor entende isso, esse processo? Eu imagino, né, que o ensino de lutas na escola ele surge ali perto do final da década dos anos 80, quando a gente tem dentro da educação física escolar uma coisa chamada movimento renovador. Esse movimento renovador foi uma série de condições, né, que a área começou a repensar o que estava sendo feito na educação física escolar anteriormente, né? Se a gente lembrar, a gente tinha os métodos ginásticos, e aí depois dos métodos ginásticos a inclusão de alguma prática assim, mais relacionada aos jogos, né? As brincadeiras, né? Depois disso, a inclusão do esporte, né? Eu imagino que isso começa a acontecer nessa passagem do movimento renovador, da crítica à esportivização na educação física, e aí a necessidade de oferecer nas aulas de educação física uma diversidade de práticas corporais, né? Aí a partir daí eu acho que as pessoas começam a pensar a inclusão das lutas no currículo escolar. O que o senhor entende pelas lutas ter tido uma resistência, vamos dizer assim, ao longo do tempo? Eu acho que são duas coisas aí, né? Primeiro, assim, todas as práticas corporais, tirando futebol, basquete, voleibol e handebol, elas têm uma resistência para entrar na escola, né? Todas elas têm uma resistência. As lutas, ela tem uma condição específica que é para você ser um bom professor de lutas, você precisa ter feito essa luta durante um certo tempo, né? Uma brincadeira já não. Uma brincadeira você conheceu a brincadeira, né? Algumas brincadeiras você vai lá e consegue desenvolver, assim. E a gente também não tinha muito isso na formação inicial, né? Eu me lembro que eu tive pouquíssimo lá na minha formação inicial, assim, aula de luta. Tinha um pouco lá para outro curso, que era o curso de esporte. Tinha judô, só judô, né? Não tinha capoeira, jiu-jitsu, não tinha nada disso.
Então, não ter na formação inicial ajuda, né, faz essa barreira ficar ainda maior, né? Aí tem todo um aspecto do estereótipo do lutador, do estereótipo da questões relacionadas à violência, né? Então, acho que as dificuldades são basicamente essas, assim. A falta de formação, né? Nenhuma faculdade vai te dar essa possibilidade de ser bom em todas as lutas. Então, você não vai sair da faculdade conseguindo dar boas lutas de Muay Thai, boas lutas de judô, boas aulas, né? Você não a faculdade ela tem esse limite, assim, não tem como dar conta disso, né? O que o senhor entende pela visão atual, né, das lutas na educação física? É possível dizer que a educação física escolar hoje, ela avançou muito, ela melhorou muito, né? Como eu falei, depois daquele movimento renovador, a gente teve uma série de propostas e muitas delas começaram a incluir um conceito que a gente vai chamar de cultura corporal ou cultura corporal de movimento, que é essa compreensão de que todas as práticas corporais, seja o jogo de bolinha de gude, seja uma luta, um Muay Thai, enfim, todas essas práticas elas são importantes de serem trazidas para dentro da escola, porque elas compõem esse leque da cultura, né, e que as pessoas precisam conhecer. Então, eu acho que a educação física, né, ganhou muito com essa preocupação. Isso especialmente depois dos PCNs, né, Parâmetros Curriculares Nacionais, lá de 96. Isso apareceu na educação física nacional de uma maneira bem intensa. Aí as lutas, né, se consagram aí como uma unidade temática muito importante. Então hoje não é mais possível pensar uma educação física que em algum momento, né, dessa trajetória escolar não tematize uma determinada luta, arte marcial, enfim. Bom, professor, depois de enxergar, né, que teve muita resistência histórica com relação às lutas, o senhor acha que hoje em dia elas são valorizadas nas escolas? Então, acho que sim. Acho que sim, de uma maneira geral, sim. Sempre onde eu trabalhei nas escolas e levei o conteúdo de lutas, né, ser um pouquinho mais exato, né, não é conteúdo lutas, mas a unidade temática, né, os temas das lutas, né, das diferentes lutas. Então, sempre onde eu levei, os estudantes gostavam muito, se envolviam, achavam que era importante, achavam que era significativo. Muitos deles já conheciam algumas lutas, fazem muitas lutas, né, fora da escola. Então é algo que está presente na cultura corporal dos estudantes em muitos lugares, né? A gente tem o Uka-Uka, que é uma luta indígena brasileira. A gente tem a luta Marajoara, que é uma luta brasileira. Além da capoeira, enfim, eu acho que hoje em dia é bem visto, né? Os coordenadores pedagógicos, eles identificam que é uma temática relevante para a educação física, né? Claro, se a gente comparar com os esportes, né? Hegemonicamente, os esportes ocupam um espaço muito mais de mais prestígio, né? Que as lutas. Mas eu acho que isso tem mudado, né? Acho que as escolas, elas não impedem mais, não dificultam mais, né? Eu passei por escolas que não tinha tatame, e aí a gente pediu o tatame como material pedagógico e a gente conseguia, né? Então eu acho que as coisas estão melhorando, como eu falei, né? As lutas sempre dialogaram com o social. Entre estigmas e reconhecimento, elas passaram de violência à prática cultural, educativa e comunitária. Para entender esse processo, conversamos hoje com o professor e atleta João, mais conhecido como João Gaguinho. Ao longo da história,
as lutas sempre carregaram um estigma de violência e briga. Para você, por que as lutas sempre carregaram tal estigma e quando que a visão socialmente delas começou a ser mudada? Pô, então, na minha visão, eu acredito que esse estigma do esporte ser algo violento, da luta, arte marcial ser algo violento, aqui no Brasil, teve bem aquela parte do jiu-jitsu, sabe? Onde, logo no início dos anos 2000 ali, tinha aqueles famosos pit boys, entendeu? Que era o lutador de jiu-jitsu clássico daquela época. O cara porradeiro, saia na porrada no MMA, saia na porrada no jiu-jitsu, entendeu? Só que esses caras, tipo assim, naquela época eles eram totalmente cachorro louco. Os caras eram loucos, pô. Tava na rua andando, visse um cara da outra academia, os caras já iam lá, trocava porrada. Era à disposição a qualquer hora. Então eu acho que muito disso, pra quem não era da arte marcial, que olhava de fora assim, isso, via que, porra, esses caras são o quê? São bichos, pô. Esses caras são monstros, né? Animais. Tipo assim, total violência isso, entendeu? E eu acho que esse processo de mudança as pessoas pararem de olhar esse olhar de violência e começar a olhar tipo, de fato como um esporte é algo que ainda está acontecendo, entendeu? Até porque é bem recente essa época dos futebols. Agora, você vê aí lutadores do UFC nos bastidores trocando ideia, conversando, falando sobre a luta, entendeu? Você vê até no jiu-jitsu, pessoas de academia, da GF Team visitando o VC Barra, da VC Barra visitando a AZR, entendeu? Você vê que não tem mais essa rixa, entendeu? O esporte agora está se tornando algo mais de fato ligado ao esporte, deixando aquela violência que tinha, aquele ambiente animalesco, entendeu? Coisa que naquela época não era possível, você ser da ZR e você visitar uma academia da Gracie Barra, entendeu? Então, na minha concepção, eu acho que esse estigma de violência vem dessa época, sabe? Das pessoas olharem assim e falar, pô, os caras estão se batendo na rua do nada, sem ter nenhuma provocação, entendeu? Na minha concepção é isso. A partir de agora, tivemos problemas no nosso gravador de som, por isso vocês perceberão uma mudança no áudio. Desde então, peço desculpas e agradeço a compreensão de todos. Bom, historicamente, de que forma as lutas contribuíram para fortalecer as comunidades vulneráveis no Brasil e no mundo? Cara, no Brasil hoje, na minha concepção, a luta e o futebol são de extrema importância para o desenvolvimento da criança, até do idoso também. E não só o desenvolvimento da criança e do idoso, mas assim, até do adulto em si, a formação de caráter do adolescente para chegar na mesa. Porque assim, você vê hoje em dia nas comunidades de futebol e a luta de arte marcial, ela é uma saída para o mundo do crime, para a criança que está na rua, da pessoa que está em casa, que não respeita ninguém, tá ligado? Porque assim, na luta, essas pessoas, ela acha que dentro do tatame é aquela disciplina que ela não tinha na rua, entendeu? Então, dentro do tatame, ela aprende a respeitar os mais velhos, você aprende a respeitar as pessoas, sabe? E isso influencia diretamente, cara, na sua criação em casa, entendeu? E na rua também, sabe? E eu acredito que o esporte é a melhor saída. As lutas são história viva. Da ancestralidade às escolas, formam identidades, transformam pessoas e ensinam. No fim, o verdadeiro combate é por conhecimento, respeito e igualdade.